Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos aí bem-vindos novamente aí ao meu canal. Hoje eu vou iniciar aí uma nova série de vídeos relacionados a financiamento e principalmente a amortização, que é o pagamento antecipado de algumas parcelas ou, no caso aí, a quitação do imóvel, né? Então eu vou explicar para vocês hoje aí como é que é feita aí essa amortização, de que forma que a gente pode fazer, quais recursos a gente pode estar utilizando, tá bem? Para fazer esse abatimento, né? E quais são os benefícios aí que a gente pode ter com esse tipo de amortização. Então existem algumas diferenças que eu vou estar explicando para vocês, tá? E vocês vão tentar entender e de repente até buscar aí a informação de qual é o melhor método de amortização. Só que esse método vocês vão escolher logo, já no início, quando vocês forem escolher o imóvel e forem fazer o financiamento junto ao banco, daí é que vocês vão escolher a forma de amortização. Não é simplesmente chegar no banco e o banco fala para você, ó, tá aqui, esse vai ser o valor que você vai pagar e acabou. Não, você tem opções de escolha de que tipo de amortização que você quer. Então você vai ver exatamente as diferenças para você, na hora que se for fazer o financiamento do teu imóvel, tá? Você escolher a amortização certa. Então vamos lá, vamos dar início aí ao nosso vídeo. Então estamos aqui, ó, composição da parcela. Né? O que compõe a parcela de um financiamento de imóvel? Né? O que faz parte, o que é embutido, né? Os valores que são embutidos aí dentro dessa parcela de um financiamento imobiliário. Né? Primeiramente, a amortização. Aí tem os juros, as taxas operacionais e o seguro. Tá? A amortização é aquele valor que é abatido do saldo devedor do seu imóvel. Então, por exemplo, seu imóvel, vamos dizer que o saldo devedor dele, que é aquele valor que você financiou, seja aí de R$150 mil. A amortização na prestação é aquele valor que vai abatendo a esse valor de 150 mil. Por exemplo, você financiou lá R$150 mil. Você pagou a primeira parcela. Essa parcela, vamos dizer que a parcela que você esteja pagando aí seja de R$1.000. E dentro desses R$1.000, apenas R$200 seja a amortização. Ou seja, dos R$150 mil de financiamento, é abatido R$200. Ou seja, vai ficar aí em R$149.800 aí de saldo devedor. Tá? O resto para chegar aos R$1.000 de parcela que você paga, o resto é juros e taxas operacionais e também o seguro. Tá? Então, quando você começa o financiamento, quando você começa a pagar o financiamento, o maior valor que você está pagando está relacionado a juros e uma pequena parcela de amortização. Daí aqui, ó, nós temos alguns tipos de amortização, né, que é o saque, seria a parcela vai diminuindo, tá, conforme você vai pagando o financiamento. A amortização ela é fixa. Tá? Nesse tipo de amortização ela é fixa, ou seja, ela não altera, não sobe nem abaixa, e os juros vai diminuindo também ao longo do tempo, tá bom? Essa é o saque, tá? É o mais utilizado aí, principalmente pela Caixa Econômica, tá? O que o pessoal mais tá utilizando é esse tipo de amortização. Aí tem outro tipo, que é o price, né? Ou seja, a parcela é fixa, tá bom? Você vai sempre pagar a mesma parcela até a finalização do teu financiamento. A amortização ela aumenta no decorrer do pagamento das parcelas, tá? E o juro vai caindo. Os juros vai caindo também aí ao longo do tempo. E também existe um outro tipo de amortização, que é o SACRE, que seria aí uma junção do price com o saque. Então o SACRE, o valor da prestação, vai diminuindo conforme o tempo que você está pagando, a amortização vai aumentar, tá? E os juros vai diminuir também ao longo do tempo. Tá? Esse é o saque. É menos utilizado aí. Nós vamos trabalhar mais com a tabela saque e a tabela price. Então aqui ó, nós temos um exemplo de um gráfico
da tabela saque. Então aqui, ó, nós temos 3 linhas. Essa linha azul aqui, ó, é a amortização. Ela representa o valor que está sendo amortizado do saldo devedor. A linha vermelha é os juros, é o valor que está sendo pago de juros referente aí a cada parcela que está sendo paga, tá bom? E a linha cinza é o valor da prestação, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, 240 meses, tá? Que representa aí 20 anos, né? Então esse é um exemplo aqui de um financiamento feito em 20 anos, tá? O valor desse financiamento aqui é um valor de R$62 mil. Então, o que a gente pode analisar aqui desse gráfico? Então veja bem, que a parcela ela inicia em R$694 aqui, ó, tá vendo? E ela vai diminuindo conforme o passar dos anos, ó. Ela inicia em 694, quando chegar na parcela número 50, ela já vai cair para 630. Ó, quando ela estiver na parcela 100, ela já vai cair para 547. E ela vai diminuindo até chegar aqui, ó, na última parcela de R$293, ó. Então, quando chegar aqui, quando eu estiver finalizando aqui o financiamento, essa parcela já vai estar aqui em R$293, ó. Ela vai cair de 694 para 293, tá bem? Os juros, também, os juros inicia mais alto, ó, tá vendo, ó? Os juros aqui inicia em R$427 e ele vai caindo ao longo do tempo, ó. Cai para 363, 280. E quando ele chegar no final do financiamento, já próximo à parcela 240, né, de 20 anos, ela vai chegar a R$26 aqui apenas de juros. Então ele vai cair bastante ao longo do tempo. E aqui, ó, essa linha azul é a amortização. Então a amortização ela é constante. Ela não muda, ó, R$267, tá? Em todas as parcelas. Então esse valor é o valor, como eu já repeti, né, vou repetir novamente, é o valor que vai amortizando, que vai abatendo do saldo devedor. Então, ó, R$267. Então, se a gente for comparar aqui, ó, 267 para 427 dos juros, então tem uma diferença aí próximo a um pouco abaixo aí de R$200. Agora vamos ver uma outra tabela, que é a tabela Price. Então tá aqui, ó, tabela Price. O que significa aqui essas linhas? A gente pode ver, né, que é bastante diferente da tabela saque, né? Então da mesma forma, a linha azul é a amortização. A linha vermelha é a linha de juros. A linha cinza é a linha de prestações. Aqui na tabela Price, vocês podem ver que a prestação ela continua a mesma, do início ao fim. Diferente da saque, que diminui, aqui não, ela continua a mesma. Ou seja, na primeira parcela, né, na parcela 50, 100, até a última parcela, a parcela de número 240, ela continua em R$602. Na verdade, ela tem uma pequena variação, ela sobe pouquinho, mas não muito. Ela varia somente um pouco, diferente da saque, que ela diminui ao longo do tempo. E aqui os juros, pode ver que os juros começa bem alto também, ó. E ela vai caindo também ao longo do tempo. E essa linha azul aqui, a amortização, né? Ou seja, olha só, a gente pode ver aqui que ela vai aumentando ao longo do tempo. Ou seja, conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando, diferente da tabela saque, e a amortização ela se mantém estável, ela não muda. Aqui não, aqui ela vai aumentando, ó. Na primeira parcela 106 e na última parcela, olha só, R$556. É quase ali, ó, que a parcela que sendo paga é 602, é quase o valor da parcela. E os juros aqui diminui, ó. Pode ver que os juros já vai estar aqui em R$36, né? Ele cai bastante e a amortização aumenta. Então vamos fazer um comparativo aqui, colocando lado a lado e explicando melhor aqui como funciona cada uma e para a gente entender qual é o melhor tipo de amortização aí que a gente pode fazer. Vamos lá então, ó. Qual é a melhor? Então a tabela saque, né, está aqui a tabela, é a mesma tabela que a gente viu anteriormente. Então, o que acontece? Num financiamento de 62 mil em 20 anos,
né? A prestação, ela se mantém aqui em R$ 690, certo? Ela inicia-se aqui em torno de R$ 690 e ela vai caindo ao longo do tempo, até chegar aqui, ó, nessa linha cinza, a R$ 293. A prestação não pode comprometer aí 30% do salário. Para uma prestação de R$ 690 aqui da tabela saque, o salário exigido é de R$ 2.300. Senão você não consegue fazer esse financiamento aqui de 62 mil, entendeu? Então por isso você tem que ter esse salário aqui, para não comprometer mais de 30% aqui, que é os 30% que é referente aos 690 aqui da prestação, entendeu? E o valor total pago aqui, referente à amortização mais os juros, é de R$ 119.122. Ou seja, é o valor que você vai pagar desde a primeira parcela até a última parcela. É esse total ali de 119 mil ali que você vai estar pagando. Tá bom? Tabela saque, agora vamos ver a tabela price. Como é que vai ficar aqui, ó? Então é o seguinte, o financiamento também é o mesmo, R$ 162 mil em 20 anos, tá? Só que a prestação ela é um pouco mais baixa. Pode ver aqui, ó, R$ 587. E na saque aqui é de 690. O salário exigido aqui, ó, ele é mais baixo também, ó, o salário de R$ 1.957. Já na price é 2.300. E o valor total pago aqui, ó, desde o início da primeira prestação até a última, o valor total aqui é de R$ 141.667. Analisando aqui essas duas tabelas, o que a gente pode ver? E na tabela price, a gente paga mais juros. Você pode ver ali, ó, em 20 anos, se a gente pagar durante 20 anos, a gente vai estar pagando 141.600 aqui na tabela price e na tabela saque 119.120 aqui de pagamento total. Então, na tabela price, a gente vai financiar o mesmo valor, o mesmo tanto, né, a mesma quantidade de parcelas, né, em 20 anos, só que os juros vai ser maior. A gente vai estar pagando mais juros. Será que compensa pagar nessa tabela price ou na tabela saque? Então vamos pensar da seguinte forma. Se a gente conseguir fazer um financiamento de 62 mil aqui em 20 anos, com esse salário aqui de 2.300, então compensa a tabela saque. Tá? A gente pode ver até mesmo pelo gráfico, olha a diferença, olha a distância do início aqui da linha azul para o início da linha vermelha. Então, ó, tem uma diferença bastante grande aqui de quase R$ 400, ó, partiu de 106 para 496, é uma diferença de quase R$ 400 aqui, ó, somente de juros que está sendo pago, né? E aqui, olha a diferença, ó, da tabela da linha azul para a linha vermelha, ó, 267 para 427, há uma diferença aqui de menos de R$ 200, né? Então, é uma diferença bastante pequena, né? É uma diferença bem menor do que a tabela price. Então, compensa sim você fazer nessa tabela saque aqui o financiamento, tá? Em 20 anos, financiando 62 mil. Só que existe um outro lado também. Acontece, às vezes, da pessoa querer fazer um financiamento de um valor, só que o salário não suportar aquela parcela, né? Ou seja, o teu salário, se for colocado os 30% ali do valor do financiamento, da parcela de financiamento que você quer, o seu salário não suporta. Então o que acontece muitas vezes? O banco te oferece então uma quantidade maior de prestações. Então no caso aí, ao invés de ser 20 anos, vai ficar em 30 anos aí. E nesse caso, não vai ser vantajoso você fazer a tabela saque. Entendeu? Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de parcelas e, logicamente, vai aumentar também a quantidade de juros que você vai ter que pagar sobre essas parcelas a mais que você vai estar pagando. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui um segundo exemplo, numa tabela saque feita em 30 anos ou 360 meses. Então, você pode ver aqui, ó, também tem a tabela price, você vai ver a diferença. Então, o mesmo financiamento, ó, 62 mil para saque e 62 mil na price, ó, em 20 anos. Só que aqui, ó, na tabela saque, ao invés de 20 anos,
ficou em 30 anos. Ou seja, a prestação ficou em R$ 604, tá? Na tabela saque e 587 na tabela price. Ou seja, ainda assim, na tabela price, a prestação ficou ainda menor. E o salário exigido também ficou um pouquinho menor ainda, ficou a R$ 1.957. Enquanto na tabela saque, ela ficou R$ 2.013. Então, você veja bem, que mesmo na tabela price aqui, com o mesmo salário, com um salário até um pouco menor, eu consigo fazer um financiamento de 62 mil em 20 anos. Tá? E aqui, eu preciso fazer o mesmo financiamento tendo um salário ainda um pouquinho maior do que eu tenho na tabela price, só que daí em 30 anos. Ou seja, muitas vezes eu não consigo fazer o financiamento daquele valor que eu quero fazer, né, em apenas 20 anos. Eu tenho que fazer em 30 anos na tabela saque, né, diferente da tabela price. Então, nesse caso aqui, né, é bem importante vocês estarem vendo, porque eu vou estar pagando em 30 anos. Então, logicamente, vocês podem ver aqui que o valor total pago na tabela saque é 150 mil, enquanto na tabela saque é 141 mil. Ou seja, nesse caso, já não vale mais a pena a tabela saque, e sim a tabela price. E tem um outro detalhe ainda que eu quero falar para vocês, quanto à amortização aí voluntária, através aí do fundo de garantia, por exemplo. Então, vocês podem estar utilizando o fundo de garantia para abater o saldo devedor. Na tabela price, do meu ponto de vista, é mais vantajoso você fazer esse tipo de amortização, né? Você pode, principalmente no início, tá? No início do pagamento aqui das suas parcelas. Por quê? Olha só a diferença. Na primeira parcela aqui, 106, né, de amortização e 496 de juros. Olha só a diferença. Então, as primeiras parcelas, se vocês conseguirem abater, os primeiros danos que vocês conseguirem abaterem aqui, na amortização aqui, abaterem o saldo devedor, vocês vão estar abatendo muito juros. E, né, aqui a diferença já é menos aqui na tabela saque. Tá? Mesmo que em 30 anos tenha aumentado da tabela de 20 anos. Né? Mas mesmo assim, se vocês fizerem um abatimento aqui e aqui na tabela price, é muito maior, a quantidade de parcelas que vocês vão conseguir abater é muito maior do que na tabela saque. Entenderam? Então, nesse caso, na minha opinião, logicamente, cada caso é um caso. Então, vocês têm que avaliar o caso de vocês aí para ver o que vale mais a pena. Converse com a sua gerente para ver qual é a melhor solução para vocês, qual é a melhor solução para o seu, né, para o seu financiamento. Existem, sim, soluções práticas, tá? No meu caso, eu escolhi 20 anos, porque eu analisei e vi que para mim, para o meu caso, para a minha situação, era melhor fazer em 20 anos, que eu conseguiria aí abater, fazer um abatimento, uma amortização aí, utilizando aí o fundo de garantia, eu consigo quitar o meu financiamento mais rápido do que eu conseguiria aí numa tabela saque. Entende? Então é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha explicado de uma forma objetiva aí para vocês a diferença entre essas duas tabelas aí, a tabela saque e a tabela price. Vocês viram aí que tem uma grande diferença. Existem o lado positivo de uma tabela, o lado positivo de outra, tem os lados negativos também. Cada caso é um caso, analise o caso de vocês, tá? E vejam qual é a melhor tabela para vocês aí, para vocês estarem utilizando. Eu agradeço agora, vocês terem ficado aí até o final aqui com o meu vídeo aí. Espero ter ajudado vocês. E caso tenha algum comentário, alguma dúvida, por favor, pode deixar aí nos comentários aí. Fiquem à vontade. À medida do possível, vou estar respondendo vocês. E não esqueça de deixar seu like aí e também de se inscrever no canal. É muito importante para mim e para você também, porque você vai estar recebendo aí as novidades dos vídeos aí também, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos.